Olá, meus amigos queridos, uma boa noite a todos, que Jesus Cristo possa nos abençoar, nos iluminar. Antes de dar a boa noite para o Álvaro, chamar ele também para a conversa, eu gostaria de convidá-los a entrar conosco na sintonia com a vida maior, elevando o nosso pensamento a Jesus e rogando a Ele, nosso Mestre, a proteção, para que durante esses minutos em que estivermos juntos, possamos estar ligados em sentimento à esfera do Cristo, que certamente irá fazer com que tenhamos o discernimento necessário para interpretar os seus ensinos sagrados, para interpretarmos essa mensagem de amor imortal, que não apenas ilumina as nossas consciências, mas que consegue confortar o coração de todos nós. E que essas luzes, através dos trabalhadores incansáveis da vida maior, possa, nesse instante, entrar e confortar todos os lares representados por vocês, que nos assistem com carinho e paciência. E que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Uma boa noite especial aos amigos da TV7, que juntamente conosco, comigo e com Álvaro, aceitaram essa nossa proposta de estarmos aqui durante algumas semanas para trazer a todos vocês um pouco mais sobre as bem-aventuranças. A minha gratidão, em especial ao amigo Álvaro, por confiar também em mim, por sua amizade, viu, Álvaro? Todo o carinho que você tem comigo. E que bom, que a gente vai poder registrar um estudo juntos, e ainda mais um estudo com essa responsabilidade, um estudo com essa beleza, que é falar sobre as bem-aventuranças que tanto nos emociona e tanto nos faz nos aproximar dos ensinos de Jesus. Uma boa noite, meu irmão. Boa noite, Rafael. É uma alegria imensa, é mais do que uma alegria, é sempre formidável estar com você. Você é um grande irmão, um grande amigo, um trabalhador do Cristo e uma pessoa que não apenas tem grandes discursos, mas tem feito da sua vida o serviço ao Cristo. Então é uma alegria imensa estar aqui. O tema de hoje é muito especial, né, Rafael? Exatamente. E é engraçado, Álvaro? Porque quando a gente fala de bem-aventurança, antes de entrarmos, em cada uma daquelas virtudes, das quais a gente vai decorrer com muita tranquilidade, com muita calma, é muita coisa que a gente precisa falar, talvez muita coisa que precisa ser explicado, muito contexto a ser apresentado, para que a gente consiga, de fato, ao entrar em cada uma dessas virtudes, compreendê-la a fundo. Por isso que faremos, não apenas em um encontro de 1 hora e meia, as bem-aventuranças, mas a gente vai fazer ao longo de algumas semanas, Nós havíamos programado em 4 semanas, mas já conversando ontem a gente percebeu que talvez 4 semanas sejam até insuficientes, para a gente tentar discorrer com mais calma. E o evangelho é isso, Álvaro? É sem pressa, sem muitas vezes atropelar assunto, mas a gente ir ponto a ponto, trazendo essas informações para o público e também contando com a participação do público, fazendo comentários, perguntas, colocações que vão ser muito importantes para a nossa construção de entendimento ao longo desses sábados que a gente vai estar junto, meu irmão? É mesmo, é bem interessante, né, Rafael? Eu acho que o contexto de toda a passagem que nós encontramos no Evangelho, ela merece tanta dedicação quanto a passagem em si, porque o contexto ajuda a desvendar, ajuda a trazer um novo horizonte para a nossa consciência e digerir, pré-digerir a mensagem que a gente está tentando internalizar. A proposta não é só a gente estudar aqui, o Sermão do Monte, falar das bem-aventuranças, mas é, quiçá, a gente sair de cada um desses encontros internalizando um pouquinho mais disso. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 2 primeiros versículos, Rafael, e se der tempo a gente fala um pouquinho da palavra bem-aventurados. Perfeito. Inclusive, Álvaro, você tocou num ponto muito interessante, que o principal do que a gente tem das revelações divinas é o que está no Novo Testamento.
O principal é a gente extrair o espírito da letra. Mas a gente também não pode esquecer de falar dos contextos que envolve tudo isso, não é? O contexto histórico, o contexto linguístico, o contexto cultural, o contexto religioso, não é? E eu tenho certeza que você vai contribuir muito com essa análise, até por sua formação, né? Dentro do judaísmo, o que a gente não pode desconsiderar. Existe um comentário de Paulo de Tarso, na pergunta 1009, Álvaro, do Livro dos Espíritos, em que ele vem nos falar que, para caminharmos na unidade divina, e o que seria essa unidade divina, se não alcançarmos o que o próprio Kardec vem trabalhar ali no livro A Gênese, quando ele nos afirma que chegará um tempo em que a humanidade ela terá como religião a fraternidade. E as bases dessa religião é o amor. Então, quando a gente atingir esse ponto de não precisarmos mais termos os cultos exteriores, não é? Mas a gente ter o próprio coração para oferecer para os irmãos nesse clima fraterno, né? Tendo por base o amor, Paulo fala que quando chegarmos a esse ponto, aliás, para chegarmos a esse ponto, 3 coisas nos são necessárias. E aí ele vem falar da justiça, do amor e da ciência. E o que seria esses 3 pontos? Se não Moisés representando a justiça, Jesus representando o amor por excelência, e o Espiritismo, essa ciência que vem esclarecer todo esse contexto, não é? Então, a gente caminhar junto, sem desconsiderar as tradições da lei, trazendo Cristo como elemento principal, à luz da ciência espírita, à luz da ciência dos espíritos. Então, é isso que a gente vai tentar fazer, e já gostaria de jogar a bola para você, perguntando, né, o que a gente vai tratar a didática desses estudos, né? Quantas bem-aventuranças nós teríamos? Qual que é a importância que tem na relação das tradições judaicas com esses ensinos específicos do Cristo? Nós vamos ter que usar, de fato, o judaísmo para entender as bem-aventuranças? Então, eu queria que você explicasse para a gente também, de uma maneira bem geral, fizesse uma introdução dentro da sua percepção, até antes da gente entrar no item 1º do capítulo 5º. Então, é interessante, né? Que Jesus falava com o povo aramaico e dentro da sinagoga se comunicavam, se faziam as Dvar Torá, as Hidushim, chamam pequenas palestras, explicações sobre a Torá. Quando a gente está falando Torá, é o Pentateuco de Moisés, mas com uma referência mais abrangente, com uma referência a todos os profetas, a todos os escritos, as interpretações. E a mensagem, ela foi dada dentro desse contexto cultural, foi dado imersa dentro de um contexto, uma mensagem eterna, que a moral, sem sombra de dúvidas, transcende cultura, transcende tempo, transcende povo, é uma mensagem universal. Mas, sem sombra de dúvidas, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, a gente precisa de buscar um pouco sobre as palavras, a língua, o contexto, a cultura. E a primeira pergunta que você colocou, que eu acho interessante, o primeiro comentário, é que geralmente nós fazemos uma análise das bem-aventuranças como sendo 9 bem-aventuranças. Mas nós trataremos aqui sobre o aspecto de 7 bem-aventuranças. Por que 7? Se a gente abrir o capítulo 5 de Mateus, que vai ser nosso texto base aqui para a gente caminhar nesse estudo, a gente vai encontrar a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Toda bem-aventurança, a gente encontra uma condição e uma resultante. Então, a segunda, os aflitos, porque eles serão consolados. O terceiro, os mansos, porque herdarão a terra. A quarta, os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A quinta, os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A sexta, os limpos de coração, porque verão a Deus. A sétima, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por que é que a gente vai colocar o texto como sendo essas 7 bem-aventuranças? Porque quando a gente vai para a 8ª,
a gente vê uma coisa que é diferente no contexto textual. Qual? Bem-aventurados os que forem perseguidos. Tem uma condicionante, não é todo mundo. Dentro das outras 7, nós encontramos respostas diretas para cada um daqueles estados espirituais que nós alcançamos, que nós conseguimos, como diz Humberto de Campos, transformar isso em uma escada, em degraus de elevação. Então, na 8ª, os que forem perseguidos, e a gente vê a repetição, porque deles é o reino dos céus. Em nenhuma delas a gente encontrou repetição. Agora, na 9ª, bem-aventurados sois vós, quando, de novo, vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal por causa de mim. Porque é que alguns grandes estudiosos consideram apenas 7 dessas o discurso original do qual foi feito por Jesus. Porque nós, como dissemos, existe uma diferença textual e existe um contexto histórico aqui. Um contexto histórico muito importante. Quando a gente olha o livro Paulo e Estevão, tem um momento, uma passagem muito emblemática, que é a discussão de Paulo com Tiago na Casa do Caminho. Nesse momento tem uma discussão acalorada, onde eles estão, em tese, discutindo a circuncisão. Mas o que está ali é a representação de como irá caminhar o cristianismo. O cristianismo, ele toma esse nome pelo apóstolo Lucas. E no começo, quando nascem os seguidores de Jesus, todos como judeus, todos dentro de uma seita judaica, porque ao tempo de Jesus, o judaísmo era plural. Plural no sentido de que não existia uma lei fixa. Você precisava dos escribas, você precisava do sinédrio, para que então você conseguisse, quando tem uma dúvida, interpretar aquela lei. No final do século I, início do século II, existe um momento onde o judaísmo se organiza e estabelece-se, então, as leis e a aplicação delas, efetivas, sem a necessidade de uma interpretação, como ocorria ao tempo de Jesus, por exemplo, dando margem para que existissem os essênios, para que existissem os saduceus, para que existissem os zelotes, para que existissem os fariseus, e em muitos pontos se contrapusessem ideologicamente, visão filosófica, visão doutrinária, em alguns pontos, apesar de a essência ser uma só, muitos pontos que não convergem. E o que eu estou falando sobre essa... Por que eu estou falando sobre essa discussão lá na Casa do Caminho? Porque aqui o que está nos mostrando é que o espiritismo, o cristianismo, vira as costas ao judaísmo e o judaísmo vira as costas ao cristianismo. Isso fica muito bem caracterizado. Eu pedi para o Palmer colocar uma imagem. Se você puder colocar, Palmer, essa imagem, não sei se você está nos ouvindo. Tá. Isso fica muito bem caracterizado nessa imagem. Isso são 2 esculturas que estão na Catedral de Estrasburgo. Quando a gente olha aqui, a gente vê o cristianismo. É claro que isso não é uma obra do cristianismo primitivo, que ainda levava à essência dos valores, mas a gente vê aqui o começo, a representação do que vai se tornar o distanciamento entre o cristianismo e o judaísmo. Aqui nós estamos vendo uma mulher representando o cristianismo, de cabeça erguida, segurando o cálice e a cruz, e ao lado, essa outra estátua, ela olhando com um ar de superioridade. Ao lado, essa outra mulher está segurando uma tábua, que é uma das tábuas da lei, são as leis de Moisés. Ela está com os olhos vendados, e ela está assim como se ela tivesse cometido um erro. E por que acontece isso? Porque no judaísmo, na tentativa da manutenção da
pureza doutrinária que era imposta pelos fariseus, o que acontece? Não se sabia quem era cristão e quem não era. Então existe uma grande reza, uma das rezas fundamentais do povo judeu, que se chama Shmona Esrei Amidah. É o nome dessa reza. Shmona Esrei é o número 18 em hebraico. E se a gente pegar ela, ela é feita até os dias de hoje, a gente olhar ela, a gente vai encontrar 19 bênçãos e não 18. Por quê? A gente ia estudando o Talmud Brachot, Maseret Brachot, um dos livros do compêndio que contém a tradição oral do povo judeu. A gente vai encontrar escrito ali que foi adicionada a 19ª bênção em função de que nasceram movimentos plurais que, aos olhos do judaísmo farisaico, não estavam mantendo a tradição judaica. Isso é uma referência, obviamente, ao cristianismo. E então adicionou-se essa bênção para que, por exemplo, a gente está todo mundo em Israel, estou desconfiando, o Rafael eu acho que é cristão, ele está seguindo Jesus. Como que eu vou saber? Coloca ele para fazer essa reza em voz alta lá na frente da sinagoga. Quando chega nessa 19ª bênçãos, fala ali, se você não cumprir o que os rabinos estão falando, os decretos, propriamente dito, como foram interpretados pela condição farisaica, você precisa, vamos dizer assim, estou forçando a palavra, você recebe uma maldição. Você ia chegar lá na frente e falar, não, peraí, isso aqui eu não vou ler em voz alta, porque eu não concordo com isso, a minha essência está com Cristo. Então, nesse momento, você, como cristão, seria tirado do movimento judaico. Você seria colocado para fora. Como o evangelho não foi escrito contemporaneamente a Jesus, mas eles começam a ser escritos lá por volta do ano 80, 85, vamos dizer, alguns, já existia esse conflito muito explícito, que a sementinha dele é demonstrada lá no Paulo Estevão. Então, como existia perseguição por parte dos judeus, acreditam-se os estudiosos, os teólogos, os grandes estudiosos de escrituras, que essa 8ª e 9ª bem-aventurança foi adicionada em uma condição a essa perseguição. Então, se você for perseguido, Rafael, porque você é cristão, então você vai ter o reino dos céus. Então, quando você for, porque vão descobrir. Entende qual é o contexto, Rafael? Dá para ficar claro aqui? Sim, sim. E eu acho que o que vai ajudar muito a ilustrar também ao longo das semanas é que, à medida que a gente for trabalhando cada uma das bem-aventuranças, a gente vai fazer também um paralelo com a vida de Estevão. E é engraçado, Álvaro, que existem alguns estudos dentro do Paulo Estevão. Aliás, muitos estudos dentro da obra que já estão prontos e que a gente vai tentando desvendar, né? E dentro da nossa capacidade ainda limitada, em doses homeopáticas, a gente vai sendo intuído para conseguir desvendar alguns mistérios. E eu acho engraçado que, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 3 anos, eu tinha muita dificuldade de decorar as bem-aventuranças. E como eu não costumo, na minha didática, usar data show em palestra, eu gosto de falar sem usar data show, eu sempre quis decorar as bem-aventuranças para fazer uma palestra sobre as bem-aventuranças. E aí, dentro dessa dificuldade, o que eu falei? Olha, eu não consigo decorar a ordem, nem falar todas as virtudes e nem as promessas. Então, para mim não confundir, eu preferia ficar calado e não falar das bem-aventuranças, mas queria fazer uma palestra sobre o tema. E aí eu pensei o seguinte, olha, eu gosto tanto do livro Paulo Estevão, então o que eu vou fazer? Eu vou ler o livro novamente, e aí o que vai ser a minha didática? Eu vou pegar a primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. E aí, quando eu estiver lendo o livro e ver alguma lição muito bonita sobre humildade, eu vou anotar aquela história do Paulo Estevão e vou seguir a ordem do livro. Quando eu ver alguém chorando muito, sofrendo demais, eu paro e agrego a segunda bem-aventurança. Por quê? Eu pegaria histórias no Paulo Estevão e aí eu ia contando com uma linha de raciocínio e a história ia fazer eu gravar a bem-aventurança na ordem correta. E aí, Álvaro, eu tive um susto muito grande, porque quando eu comecei a fazer isso, já na 3ª ou 4ª página do livro, já tinham ido 4 bem-aventuranças, e todas elas só com Gesiel, ou seja,
antes dele ter chegado na casa do caminho, ainda conhecido como Gesiel, e ali eu fiquei muito assustado. Eu falei, peraí, será que esse estudo, então, não foi uma intuição para fazer a vida de Gesiel com as bem-aventuranças? E aí, dando sequência, eu pude perceber que a vida dele, e o que é mais interessante, antes de ter contato com o Evangelho de Levi, ou Mateus, lá na casa do caminho, através de Pedro, antes disso tudo, ele viveu as bem-aventuranças. E o que nos deixa mais assombrado nesse contexto, Álvaro, primeiro, foi na ordem exata. Então, dentro de tudo que ia acontecendo ao longo da vida dele, a resposta que ele dava para a vida era uma bem-aventurança na ordem exata das bem-aventuranças. E o que mais me surpreendeu, ele sempre dava o testemunho da bem-aventurança em um momento crítico, em um momento de sofrimento. Então não era quando as coisas estavam boas que ele se mostrava simples, não era quando as coisas estavam boas que ele enxugava lágrimas, que ele era manso, que ele entendia o processo da justiça divina, ou que ele era misericordioso, que tinha um coração puro ou pacífico. Era nos momentos de maior adversidade, o testemunho dele era de um bem-aventurado. Então isso chama muito a atenção. E o que mais nos chama a atenção é que quando ele tem acesso ao Evangelho na Terra, porque certamente ele já tinha acesso ao Evangelho antes de encarnar, certamente é um daqueles espíritos com uma evolução espiritual acima da média e que veio para contribuir com a obra de Jesus. Então ele tinha todo esse conhecimento, porque as bem-aventuranças não é um código para a gente viver na Terra. As bem-aventuranças é um código para viver na Terra, mas a origem dela é no mundo espiritual. As bem-aventuranças é a verbalização de Jesus das leis de Deus. E aí a gente vai encontrar estes, não 7 virtudes, mas 7 convites a sermos virtuosos. 7 convites a colocarmos em movimento em nossa alma a capacidade que todos nós temos em desenvolver a centelha divina. E aí a gente vai perceber ao longo das semanas o quanto que uma bem-aventurança está entrelaçada com a outra, o quanto que, às vezes, as grandes oportunidades de sermos bem-aventurados são, de fato, nas adversidades que a vida nos apresenta. E aí a gente vai concluir também o que você disse, Álvaro, muito bem. A partir do momento que Estevão tem um contato com o Evangelho, essas outras 2 bem-aventuranças que estão à parte, que não fazem parte de convites a virtudes, mas são promessas para os que conseguem ser virtuosos. Aí a gente vai perceber que isso se cumpre na vida de Estevão. E o fato interessante é que quando Estevão recebe o Evangelho das mãos de Pedro e ouve Pedro falando do Evangelho, ele fica surpreendido. Mas quando ele chega no capítulo 5 de Mateus, ele ajoelha e começa a chorar compulsivamente. E aí Emmanuel faz um comentário que aquela emoção é que ele reconhecia que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele deu o testemunho conforme aquele código divino. Então isso é muito bonito. E um outro fato também muito interessante, que a gente vai narrar com detalhe, é que essas 2 últimas que você muito bem disse, elas estão à parte, né? Elas são muito mais promessas de uma vida espiritual do que um convite para a vida terrena, para burilar o espírito. Enquanto as 7 primeiras é um convite para embelezar a alma, a 8ª e a 9ª é o coroamento desse movimento que a gente faz enquanto a gente está encarnado. E aí o que acontece? Quando Estevão desencarna, Emmanuel descreve que ele é recebido no mundo espiritual por um coral que entoava cânticos com vozes argentinas. Então, certamente um coral no mundo espiritual lindo. E deve ter sido um dos corais mais belos, porque o próprio Jesus estava recebendo ele. Então eles não iam colocar qualquer coral. Era um coral maravilhoso, né? Com vozes argentinas. E aí, Emmanuel faz um comentário que encaixa todo esse processo. A música que aquele coral cantava eram as bem-aventuranças. Ele é recebido com uma música de um coral no mundo espiritual superior, que nada mais era do que as bem-aventuranças. Então a gente vê que tudo está planejado. E ali, aquele recebimento por Jesus, por um coral, era o coroamento daquele que fez o movimento das 7 virtudes enquanto estava encarnado. Então, é muito lindo, né? A gente ter esses exemplos, não é que a gente pega Paulo, Estevão, qualquer outro personagem, para colocar
ele acima ou ao lado de Jesus? É para mostrar que dá certo. É para mostrar que a gente tem que seguir esse caminho. É um atalho de luz para a gente falar assim, olha, Jesus ensinou desse jeito, esse cara veio e com todas as dificuldades ele fez, da forma mais simples possível, mas ele fez, ele se esforçou. E olha qual é a glória dele hoje. Olha qual é o benefício dele. Então a gente começa a perceber que são grandes exemplos que estão muito próximos da gente e que nos incentiva a também conseguirmos alcançar esse almejado reino dos céus, que é a paz interior, não é? Mas para isso, a gente tem que entender profundamente esse código sagrado e esse convite às 7 virtudes que a gente vai trabalhar, né, Elva? Rafael, então eu posso dizer, eu primeiro posso dizer que você foi intuído pelos Espíritos, muito mais que os Espíritos nos dirigem, que você foi dirigido pelos Espíritos para conseguir encaixar perfeitamente na vida de Estevão. Mas eu posso dizer, talvez, que esse código, o desafio, seria eu encaixar nas situações da minha vida e eu perceber nos diversos personagens do Evangelho a forma da qual eles vivem, trazer isso para a minha realidade e procurar me inspirar nessas bem-aventuranças, nessas 7 bem-aventuranças, como efetivamente um roteiro, uma bússola para a minha vida? Você acha que o desafio é esse, Rafa? Exatamente, Álvaro. Eu até acredito que a gente tem 2 desafios quando a gente lê um livro ou estuda um livro como Paulo e Estevão, ou quando a gente observa a vida de algum cristão na época do cristianismo primitivo, ou grandes vultos como Santo Agostinho, Francisco de Assis, o Chico Xavier, né? Atualmente eu admiro muito, Álvaro, o Papa Francisco é um cara que ele quebra paradigmas, né? Tem uma coragem acima da média, um pacificador, né? Então, quando a gente observa a vida desses grandes homens, o que eu imagino que a gente tem como desafio? 2. Primeiro, tudo que eles fizerem, a gente tem que procurar fazer alguma conexão com o Evangelho. Não adianta ficar só na vida deles sem fazer uma conexão e entender, olha, onde que o Evangelho vai encaixar? Aonde que o Cristo encaixa com isso? Não é? Porque muitas vezes a gente está muito preocupado a inovar demais, a fazer muita coisa e esquecendo do essencial. A gente observa muito e esquece a melhor parte. É aquela passagem de Jesus com Marta e Maria. Enquanto uma estava ansiosa, aflita, fadigada, né, cansada, com muitas coisas, a outra irmã estava com a melhor parte, não é? Estava centrada. Então a gente não pode esquecer de procurar a melhor parte. Isso, gente, em qualquer estudo que a gente for fazer em doutrina espírita. Está lá no livro dos médiuns, qualquer fenômeno mediúnico, vocês vão ver testemunho desse fenômeno no Novo Testamento. Está estudando aspectos psicológicos do ser humano? Procure que você vai encontrar algum ensino de Jesus com relação a isso. Então, o primeiro grande desafio é sempre tentar enxergar em Jesus isso. Então, quando a gente trouxer cada uma das bem-aventuranças, nós vamos trazer também exemplos de Jesus vivenciando essas bem-aventuranças. Não vamos trazer só Estevão, vamos trazer o Cristo. O outro grande desafio, trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso dia a dia, não é, Álvaro? E tentar falar assim, olha, como no meu dia a dia, dentro do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, eu vou conseguir encaixar esse ensino. Porque também senão perde o sentido, se a gente não trouxer. Senão fica uma história linda, a gente chora, a gente vai ficar desidratado, mas a gente não vai embelezar o espírito, porque a gente não vai trazer para o dia a dia e não vai querer mudar no nosso contexto, não é, Álvaro? Rafael, então, vamos colocar. É um código dado por Jesus. O símbolo do monte já é um símbolo interessante, porque quando a gente se lembra, os 10 mandamentos foram dados em cima de um monte. Abraão sobe com seu filho no Monte Moriá, por sacrifício de Isaac. Mas o monte ele é muito mais do que um local geográfico especificamente. Por que é muito mais? Porque se a gente olhar o capítulo 6 de Lucas, o mesmo sermão, ele diz que foi dado em uma planície. Então foi no monte ou na planície? Foi no monte ou na planície? Pouco importa, né? Pouco importa, o que importa é a gente extrair o espírito da letra. E quando a gente encontra aqui uma elevação, Jesus subindo ao monte, a condição da qual ele sobe
sem sombra de dúvidas, é uma condição completamente diferente do que, eu digo pelo menos por mim, a maior parte de nós sobe em montes. Às vezes a gente sobe fazer uma palestra e a gente ainda não tem o nosso coração totalmente puro, então a gente pode ter um pouquinho de vaidade, a gente pode até esperar um aplauso, mas Jesus não esperava um aplauso. Ele sobe na condição de que os seus passos luminescentes sejam um caminho para que todos o alcancem. Então aqui, essa condição do monte, ela também a gente pode fazer um link com o que é trazido para nós por Calderari. Eu adoro falar da casa mental, eu falo da casa mental, toda palestra quase, que nos é trazido 3 andares, e o terceiro andar da casa mental é o mais elevado superconsciente, de onde emana as palavras de Jesus, quando parte, então, essas 7 bem-aventuranças. E por que é, então, que está dito por Lucas que foi uma planície? Vamos fazer uma leitura disso à luz da doutrina espírita? Porque quando a gente olha um missionário como Abraão, sem sombra de dúvidas, um gigantesco missionário da humanidade, a primeira revelação começa por Abraão. E o primeiro versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo, filho de Abraão. Ele começa, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, um grande missionário, sem sombra de dúvidas. Moisés, intitulado por Emmanuel, o profeta maior, um missionário de uma elevação gigantesca. Tanto que na transfiguração do Monte Tabor, ele aparece ao lado de Jesus, com Elias. Então, a gente está falando aqui de grandes missionários. Eles subiram ao monte. Mas por que Lucas, que foi assistido, teve um evangelho ditado por Paulo de Tarso, um doutor da lei, conhecedor pleno de toda a exegese, de todas as interpretações, leis, formas de estudos, um dos homens mais intelectualizados daqueles dias, talvez da humanidade até os dias de hoje. Então, a gente tem que refletir, por que lá para Lucas está na planície? Vai nos contar que, diferente desses 2 grandes missionários, que merecem nosso respeito e têm suas valorosas contribuições para a evolução espiritual da humanidade, Jesus encontra-se, segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, em comunhão indescritível com o Pai Celestial. Ele chega a nos dizer assim, eu e o Pai somos um. Então, o que Lucas ali está tentando falar para nós é assim, olha, eu estou colocando na planície, que é para provocar o seu pensamento sobre o conteúdo dessas palavras, para que não fiquemos apenas nas palavras, mas que a gente possa extrair o espírito. Porque, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Essas palavras são representações diretas de leis divinas que, sem sombra de dúvida, têm a condição de nos impulsionar evolutivamente. Então, na planície, porque Lucas ele tem o hábito. Eu vou só colocar um outro ponto, Rafael, eu não quero alongar muito para você falar um pouquinho sobre isso, mas é interessante, acho que vale colocar. A gente encontra na ascensão de Jesus, sendo colocado por Lucas, no seu Evangelho, capítulo 24, versículo 50, que a ascensão de Jesus se deu no Monte das Oliveiras. O Ato dos Apóstolos também é escrito por Lucas. E quando ele fala da ascensão, ele coloca que não foi no Monte, no Evangelho coloca Betânia. E no Ato dos Apóstolos ele coloca que foi no Monte das Oliveiras. São 2 lugares completamente diferentes. E por que ele está falando do mesmo fato? A ascensão de Jesus. Quem quiser anotar, capítulo 1 do Ato dos Apóstolos, versículo 12. No Evangelho de Lucas, 24, 50. Ele está narrando a mesma coisa. A ascensão de Jesus aos céus. Só que um está no Monte das Oliveiras, outro está em Betânia. Como aqui? Está no monte, está numa planície. Por quê? Porque por Paulo ele foi instruído e esse grande espírito quer provocar a gente, quer falar, peraí, foi aonde? Não importa o lugar.
O que importa é a grandeza espiritual do fato que está sendo narrado aqui para nós. Foi interessante, Exato. né, Rafael? E para mim também tem um detalhe que é fantástico e que é despercebido das pessoas, porque normalmente, quando a gente pega o livro sagrado, né, a Bíblia, para falar sobre as bem-aventuranças, a gente já começa do item 3 do capítulo 5, que é as bem-aventuranças. E a gente não fica atento aos detalhes, né? E eu acredito, Álvaro, que existe um fato que justifica essa ascensão espiritual de Jesus, e aí esse processo de subida, né? E esse fato está lá no início do item 1 do capítulo 5º. E eu vou pedir licença para o pessoal que eu vou ler aqui o item 1 e 2, e depois a gente vai tentar explicar pedacinho a pedacinho para entender a essência espiritual dessa ascensão, não é? Vejam só, meus irmãos, já no capítulo 5, né, itens 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí começa o Sermão da Montanha. Quando a gente lê a Bíblia, na maioria das vezes, o que a gente faz, Álvaro? A gente imagina Jesus com aquele tanto de gente atrás dele, chama a galera, vai para o Monte das Oliveiras, fica sentadinho ali e começa a falar. E o pessoal prestando atenção perto dele. Então a gente imagina essa cena, que é o que a gente vê, por exemplo, nos filmes da vida de Jesus. Não é? Mas como você lembrou aí de uma passagem linda de Paulo, necessário é extrair o espírito da letra. Então vamos extrair o espírito de cada letra dessa aqui. Vejam só. Jesus. Vamos entender os gestos de Jesus. O que Jesus teve como postura antes de falar. Isso é importantíssimo. Qual que foi o movimento espiritual que Jesus fez? Qual o significado de cada pedacinho? E aí, Álvaro, fazer aquele desafio, trazer para o nosso dia. Estamos fazendo? Estamos também sendo um copiador do Cristo? Um continuador dele? E vejam o primeiro ponto. Jesus, vendo a multidão. Imagine o que deveria ter sido o olhar de Jesus. Nós temos aquele achado arqueológico lindo, que é a carta do senador Públio Lentulus, que a maioria de nós conhecemos como Emmanuel, que descreve as características físicas e morais de Jesus. E o que mais me chama a atenção naquela narrativa, Álvaro, é quando Públio fala do olhar de Jesus. Aqueles que cruzavam o olhar com o olhar do mestre, ou o temiam, tinham medo, se estremeciam por dentro, ou o veneravam, o amavam, não é? Aquele olhar. Imagine o que deve ter sido cruzar o olhar com o olhar de Jesus. Vamos ver lá no Novo Testamento, no início dos evangelhos, quando é narrado, por exemplo, o Jesus recém-nascido, sendo apresentado no templo. E o pessoal gosta de falar, viu, Álvaro, que Jesus não tinha religião. Eu gosto de Jesus porque Jesus não tinha religião. Jesus foi religioso. Jesus cumpriu tudo que o judaísmo receitava as crianças, os jovens cumprir. Jesus foi judeu. Jesus foi religioso. Né? Jesus cumpriu tudo que falava ali na primeira revelação. E quando ele é apresentado no templo, em um desses gestos, Simeão, um médium, né? Um homem com um coração muito bom, que esperava e já tinha ouvido uma revelação espiritual que ele não iria desencarnar sem que seus olhos vissem a salvação. Quando ele cruza o olhar dele com o olhar daquele recém-nascido, ele fala: o servo do Senhor pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Imagine o que era aquele olhar. Quando Jesus estava sendo crucificado, por exemplo, havia ali um comerciante de Emaús que ficou assustado com todo aquele movimento e foi acompanhar sem saber o que estava acontecendo. Bastou um olhar de Jesus. Um olhar para que aquele homem vendesse tudo o que tinha e fosse o primeiro colaborador de Pedro na casa do caminho. Esse homem chamado Ananias, que mais tarde, peregrinando nos lares, converteu Abigail, que foi o primeiro orientador de Saulo, mas que se converteu ao cristianismo com o olhar de Jesus. Então,
Quando aqui começa o Sermão da Montanha, Jesus, vendo a multidão, o próprio Jesus não fala que o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome? Quem é Jesus senão um grande pastor da humanidade inteira? Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Jesus nos conhece na nossa intimidade. E quando fala que Jesus vê a multidão, ele enxerga as nossas misérias, ele enxerga as nossas necessidades. Então, certamente, naquele momento, vendo a multidão da humanidade inteira, não só naquele presente momento onde ele estava encarnado, mas enxergando a gente agora na nossa miséria, ele foi tomado de compaixão. Foi tomado de compaixão. Tudo começou por um olhar. Pode falar, Álvaro. É interessante isso que você está dizendo, que o primeiro mandamento da lei de Moisés é Anohi Adonai Hashem Setetcha. Eu sou o Senhor teu Deus, no singular. Ele está falando para toda a humanidade. Mas ele se preocupa individualmente com cada um de nós. O olhar de Deus, lá nos 10 mandamentos, ele é individual a cada um de nós. Os seus mandamentos são para cada um de nós. Não importa se você não quer ouvir, não importa se você é rebelde, não importa quais sejam suas obras no sentido bom ou ainda não bom. Não importa se ainda você está repleto de ausência de bem. O olhar de Deus é individualmente para cada um de nós. Então, quando ele está olhando aqui as multidões, ele está olhando cada um de nós. Jesus, exatamente. Filho de Deus, nosso irmão mais velho, ele está aqui olhando individualmente e está trazendo. E veja só, né, Álvaro? Que interessante. O próprio Cristo, ainda no Sermão da Montanha, depois que ele termina as bem-aventuranças, ele continua, obviamente, ensinando, né? E a gente sabe que todos os outros ensinos têm relação com as virtudes da bem-aventurança, não é? E aí, a gente percebe o seguinte, um dos ensinos que o Cristo dá, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se a gente pegar o Paulo Estevão, Emmanuel descreve todos os personagens, seja aspectos emocionais, psicológicos, aspectos sociais, ou ainda as virtudes, ele costuma descrever todos os personagens pelo olhar. Todos os personagens pelo olhar. O que mais marcou a vida de Paulo foi o olhar de Estevão. Desde aquele primeiro olhar de paz da casa do caminho, até mesmo o olhar dele no momento derradeiro em que estava sendo martirizado. Se a gente pegar Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, e aí tem as mesmas características de linguagem do Paulo Estevão, e Emmanuel fala que traz um livro da região superior, quem sabe Paulo Estevão não foi escrito no mundo espiritual também por Lucas? Quem sabe não é Paulo Estevão o verdadeiro Ato dos Apóstolos? Com uma linguagem mais apropriada, mais rica, não é? Ele está em concordância o tempo inteiro com o Ato dos Apóstolos, mas Lucas também tem essa característica quando, por exemplo, Pedro e João vão para o templo. No momento em que eles sentem saudade de Jesus, eles vão ao templo. E ali eles encontram aquele homem coxo que ficava pedindo esmola na porta do templo. E Lucas ele vai descrever que Pedro, vendo que aquele homem tinha fé suficiente pelo olhar, então olha o olhar, Pedro viu que pelo olhar ele tinha fé suficiente. Pedro olha fixamente para ele e fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então todo o processo é pelo olhar, né? Eles tinham esse hábito, eles tinham esse costume. E aí fica uma pergunta, né, Álvaro? Como que tem sido o nosso olhar com aqueles que convivem conosco? Como que a gente tem enxergado? E é interessante, eu ia comentar, o olhar é descrito no capítulo 5 do livro Há 2000 anos, do encontro de Emmanuel com Jesus, onde ele descreve que o encontro, as palavras, porque o senador Publio Lentulus não falava aramaico nem hebraico. Jesus não falava latim. Então ele descreve lá, as palavras se dão de espírito para espírito, de coração para coração. E aquele é considerado o segundo glorioso, a oportunidade que teria o senador Publio Lentulus de acolher o olhar do Cristo e transformar o seu olhar naquele mesmo olhar, como você está dizendo,
aqui para nós, ou então os milênios de sofrimento. É interessante que aqui a gente vê, logo no começo do Sermão do Monte, Jesus está olhando para a gente. Só que quando ele vai falar, aqui está dizendo, ele abre a boca aos seus discípulos. Porque as multidões são grandes, mas os discípulos ainda são grandes, são poucos. Quando a gente fala assim, então, estava eu, Rafael, o Palmer, mais um monte de as pessoas que estão aqui ouvindo Jesus, a gente tem que se recordar que todos nós temos uma multidão dentro de nós. Que nós temos personas que, em diferentes reencarnações, trazem traços característicos de cada uma dessas múltiplas encarnações. Então, hoje, eu estou Álvaro. Amanhã, eu posso estarei outro. E assim, eu marco dentro do meu espírito uma multidão. E se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver Davi, quando ele vai enfrentar Golias, a multidão, que era um exército, fala, não vai, você vai enfrentar Golias, você é um pastor de ovelhas, ele é nascido e criado nos frontes de batalha. E quando a gente vê o cego Bartimeu, a gente vê ele passando por uma multidão, jogando a sua capa, e Jesus faz com que a multidão seja o caminho para que ele alcance Jesus. Então, apesar de eu ter características não só de equívocos, de acertos, mas o que me prende ainda são os meus vícios, as minhas paixões, os meus automatismos, se eu aceitar o olhar de Jesus. E eu gritar bem alto, porque de toda a multidão, todo mundo falava, mas o cego Bartimeu, quando ele fala, Yeshua Sheirachem Alá, Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus ouve ele. A mulher hemorroíça estava em meio a uma multidão que tocava Jesus. Quando ela toca no canto da veste, Jesus fala, alguém me tocou. Ela vence a multidão. Aí aqui, Bartimeu se tornou discípulo. A mulher hemorroíça se tornou discípulo. Zaqueu, eu falo que a gente acha que o evangelho não tem ironia, não tem piada, sim, graça tem, porque é comediante. Você falar o chefe dos publicanos para falar com uma pessoa, para enxergar uma pessoa, Jesus, com a sua condição de autoridade, ele mandava tirar toda a multidão, mandava colocar um palanque, fala assim, pessoas de fundamental importância não sobem em árvores para enxergar um desfile. Não sobem em árvores. O presidente George Bush, vamos dar um exemplo. Nem é mais o presidente George Bush. É o Trump. O Donald Trump chegou no Brasil. Então, o chefe do Brasil, vamos colocar, alguém da mais alta, vai subir numa árvore para enxergar ele? Ele está vencendo a multidão dele. Ele está vencendo a multidão pela humildade. E ele está se colocando na condição de discípulo. Então, a nossa multidão, a minha multidão está gritando dentro de mim, não vai. Olha o Golias, que nada mais é do que o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. O cego Bartimeu, o medo daquele homem, quando ele se desafia, sendo cego, nas condições de um homem impuro naqueles dias. Bartimeu, filho da Tumá. A mulher hemorroíça, impureza pela lei judaica também. O Zaqueu, um homem execrado por todos. Então, as suas multidões, eu tenho certeza, que gritavam naquele momento. Mas eles foram em direção ao olhar do Cristo. E o olhar do Cristo, ele tem a condição de nos mostrar, expor todas as nossas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, ele acolhe todos os nossos defeitos. Nós temos isso exposto, mas isso também é acolhido. Então é bonito, né, Rafael? Perfeito. E eu acho que fica mais lindo, né, quando a gente consegue trazer esse olhar do Cristo para dentro da gente, para modificarmos a forma que a gente tem enxergado os nossos familiares. Eu me lembro, Álvaro, você também deve ter tido essa experiência, né? O que não era o olhar dos nossos pais para a gente.
enquanto crianças, jovens, bastava um olhar e a gente sabia se estávamos tendo uma conduta certa ou equivocada. E hoje tem se perdido muito isso, né? A gente precisa resgatar esses valores. Hoje a gente olha muito mais, por exemplo, para a tela do WhatsApp, do telefone, não que a gente não tenha que olhar, mas a proporção é um absurdo. O tanto que a gente olha muito mais as questões cotidianas, as questões, muitas vezes até fúteis, do que para o olho de um filho, de uma mãe, não é? E o olhar diz tanto. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sei por que aquele jovem, meu primo, meu amigo cometeu suicídio, ele parecia tão bem, eu estava com ele semana passada, mas será que a gente estava atento aos detalhes? Né? É bonito lá no capítulo 8 do Boa Nova, na mensagem chamada Bom Ânimo, ali Jesus conversa com um discípulo dele, o Bartolomeu, que tinha depressão profunda, e Humberto de Campos fala que Jesus, depois de observar ele várias vezes, chamou ele para uma conversa particular. Então imagine só, Bartolomeu estava com um problema no trabalho, problema financeiro, problema de relacionamento com os irmãos e com o pai, e tinha acabado de perder a mãe, um problema de perda de ente amado. Todas essas questões que muitas vezes faz a pessoa entrar num processo depressivo, e com ele tudo junto, não é? Extremamente melancólico. E se Jesus não tivesse percebido esse detalhe? Poderia ter cometido também um suicídio. Gente, Bartolomeu era discípulo de Jesus, suicidou, porque talvez as pessoas não estivessem atentas aos detalhes como Jesus o estava, não é? E o que eu acho bonito nisso tudo, sabe o que é, Álvaro? E a gente vai voltar no que você comentou há pouco. Jesus vendo a multidão. Então, tudo isso que a gente entendeu como o olhar misericordioso do Cristo, esse olhar de compaixão, teve como consequência, subiu a um monte. Então, vejam só, Jesus tendo compaixão, misericórdia, enxergando as nossas dores, percebendo as nossas sombras, qual foi a postura dele? Movimentar. Subiu a um monte. Imagine aí, Álvaro, você vai fazer uma palestra num centro espírita, o Rafael vai fazer, ou a gente vai fazer um culto no lar, a gente não sente uma vibração boa ao falar de Jesus? Ainda que a gente tenha os nossos erros, a gente sente muito bem. Ou quando a gente vai ouvir uma pregação, é a mesma coisa, não é? A gente fica envolvido naquele clima. Porque a gente eleva o nosso pensamento. Imagina a proporção de Jesus elevando o pensamento dele. Então ele tem aquela compaixão e naquele momento ele entra num processo mediúnico ostensivo. Ostensivo. Jesus, se a gente for entender que o que fala o livro dos médiuns, eu acredito, dentro das minhas, da minha capacidade ainda muito limitada de entender as coisas, tá, Álvaro? Mas a maioria dos atos de Jesus foi um processo de animismo. O que é o animismo? A capacidade e a bagagem intelectual e moral daquele espírito que está encarnado. Então, ele vai ter acesso a todo o histórico dele. E o histórico de Jesus é de um espírito puro. Mas, eu acredito que em alguns momentos a mediunidade era ostensiva. E ele era médium de Deus. Ele manifestava da forma mais pura o próprio pensamento do nosso Criador. Ao ponto de ter fenômenos de voz direta, como no batismo e na transfiguração. Este é o meu filho amado em quem compraz e escutai. Para mim, na bem-aventurança, quando fala subiu a um monte, mediunidade ostensiva, conexão mais profunda com o pensamento e o sentimento de Deus. Então, a consequência de ser misericordioso, de olhar nossas dores, de compadecer com nossas sombras, foi elevá-lo a uma conexão direta com Deus. Porque, a meu ver, as bem-aventuranças não são os códigos do Cristo. As bem-aventuranças são os códigos divinos de Deus, que regem não só a Terra, mas o universo inteiro. É o resumo de todas as virtudes. E aí o judaísmo vem nos falar do número 7, né? Por que será 7 virtudes? Né? Por que será esse número também? Então, olha o amor ligado à justiça, Jesus ligado a Moisés, né? E até nisso, até no número das virtudes, elas se encaixam. Então, eu acho isso lindo. E a gente está na introdução. Aqui a gente está na metade do primeiro item. Não é? A compaixão de Jesus fazendo ele se elevar dessa forma. E eu fico vendo, né?
a necessidade de termos compaixão com a nossa família. E se a gente tem compaixão com a nossa própria família, Álvaro, o mínimo que a gente tem que fazer é o culto do evangelho no lar todos os dias. Eu não sei que cultura que se criou dentro da doutrina espírita de incentivar culto uma vez por semana. E achar que está fazendo muito uma vez por semana. O evangelho tem que estar no lar todos os dias. Isso não é fanatismo, meus irmãos. Porque a gente não é fanático ao alimentar o corpo físico todo dia. Nós não somos fanáticos ao ver o noticiário todo dia, a entrar no Instagram todo dia. Por que vai ser fanático, então, e alienado se a gente pega o evangelho? Esse pão divino da vida. Então, eu acredito que para a gente elevarmos-nos semelhante ao que Jesus fez durante a sua vida, a gente precisa fazer esse movimento diário de convidar Jesus para estar na nossa casa. Então, se nós temos compaixão, se a gente quer o bem dos que convivem conosco, e se a gente enxerga as necessidades deles e a nossa própria necessidade, a forma de elevar é trazer o Cristo todo dia para dentro do lar. O que você acha disso, Álvaro? É bem interessante que ele nos observa, sobe em conexão a Deus, passa um roteiro para nós e seus caminhos aqui, esse roteiro está sendo verbalizado, mas ele é praticado em cada uma das ações de Jesus, então ele educa pelo exemplo, aqui ele está só instituindo de uma maneira organizada, depois que ele sobe, ele se assenta. Ele dá uma mensagem na condição de mestre, mas na condição daquele que se faz e se fez pequenino para passar uma mensagem que caiba nos corações de cada um de nós. Então, isso é lindo, é lindo. Quando ele faz a sua profecia, tantas de suas profecias, ele diz que o Messias seria um professor. E quando se senta, e os discípulos se sentam aos seus pés, uma condição clássica de um rabino, tanto que ele era chamado Rabi da Galileia. Rabi, rabino. Então, é bem interessante. Também aqui é interessante, Rafael, quando ele abre sua boca, seu Severino Celestino até colocou isso lá no livro dele, uma relação com o Salmo 51, porque é uma questão profética, abrir a sua boca, passar, transplantar, como você falou, a experiência dentro do seu animismo, dentro de acessar toda a sua condição. E em André Luiz, Revolução em Dois Mundos, isso que você falou está completamente de acordo. Vai dizer que os espíritos crísticos, eles captam o pensamento divino. E na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, podemos nós enxergar a natureza íntima de Deus? Não, mas os espíritos crísticos podem. Então, todo esse contexto de enxergar a divindade é colocado na condição de um mestre que se assenta para passar para aqueles que estão no primeiro degrau, a primeira bem-aventurança. No segundo... E é tão bonito, viu, Álvaro, isso aqui, esse detalhe, porque assim, são 3 atitudes de Jesus antes dele começar a falar. A primeira é ele ver a multidão, a segunda, se elevar, e a terceira, se assentar, não é? E eu fico aqui pensando, também trazendo para o nosso dia a dia, e mais especificamente para o movimento religioso espírita, né? Imagine só, Jesus, ele se eleva, e como você bem disse, enquanto espírito puro nessa condição, em conexão com Deus, né? Com o Criador do universo, um Criador de tudo. E nem por isso ele se exalta. Então, esse se assentar já mostra humildade, né? E aí, muitas vezes, a gente que começa a engatinhar no caminho do bem, a gente já tem pretensão de querer receber o espírito de fulano, de ciclano, de beltrano, e a gente acha que está com o rei na barriga, né? E ali, Jesus, recebendo uma mensagem, verbalizando o pensamento e o sentimento de Deus, não deixou de se assentar. E esse gesto de se assentar é a característica da humildade, né? E aí teve como consequência a aproximação daqueles que estavam ali, não é? É interessante, Rafael, eu estava, antes da gente começar, separei algumas mensagens, e eu até falei assim, chamei a Lívia e falei, Lívia, olha isso.
O homem que se... Mensagem de Emmanuel comentando isso. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna frente a ela. Então, o que está sendo trazido aqui por Emmanuel? O que está sendo trazido na interpretação disso para nós? O nosso espiritismo tem que ser um espiritismo de servidão, não um espiritismo de intelectualismo puro, mas um espiritismo que me coloca na direção da compaixão com o próximo. Você falou do olhar de Jesus, eu me lembrei da passagem da parábola do bom samaritano, que ele olha e movido por compaixão, mas a primeira coisa que ele faz é olhar, move-se de compaixão e coloca em serviço ao próximo. Porque se a gente não se cuidar, a gente, sem sombra de dúvidas, tem que se instruir incessantemente. Incessantemente. Mas toda essa instrução tem que ser convertida em servidão. E o exemplo de Jesus está mostrando isso para nós. Não é, Rafael? Muito bom. Olha, e eu fico aqui impressionado com um outro detalhe, tá, Álvaro? Isso é o que me impressiona é sempre quando eu trago para o dia a dia. Imagine só, Jesus, quando ele assenta, ou seja, quando ele está na posição de humildade, ele está ligado ao Pai, mas está com humildade. Ele cria aproximação. E eu fico percebendo que, às vezes, o momento do culto no lar que eu citei é um momento de conflito. Que quando cai uma mensagem ali, as pessoas de dentro de casa começam a apontar o dedo para o outro, não é? Então, a gente tem que ter humildade para entender que aquele é um grande convite para a nossa mudança íntima. Não ficar esperando a mudança do próximo, não é? E quando a gente age dessa forma, a gente cria aproximação. E é uma reflexão que a gente precisa fazer da nossa própria vida. Eu tenho aproximado pessoas de mim ou eu tenho afastado? Né? As pessoas sentem prazer com minha companhia ou elas não sentem-se à vontade nos lugares que eu estou, no ambiente que eu frequento? Então, são reflexões sérias que a gente traz para a vida, não é? E o outro detalhe aqui também, que você bem disse no início, eu gostaria de ressaltar de novo, Jesus vê uma multidão, mas quem se aproxima dele é os discípulos. Então, Jesus, ele está enxergando todos nós, mas a aproximação depende da gente. Nós também precisamos fazer o movimento, porque a parte dele ele já fez. O movimento de descida dele ele já fez. A gente precisa fazer agora o nosso movimento de ascensão para a gente encontrar com Cristo, né? E aí sim, a gente ouvir a voz dele, o ensino ressoar na nossa alma, né? Sabe o que é interessante, Rafael? Eu sempre gosto de falar isso. Assim, a gente lê o Evangelho e fala assim, nossa, olha como eram os fariseus. Pôncio Pilatos lavou as mãos. Ah, esses saduceus se utilizando da posição religiosa de forma política. E eu falo assim, gente, qual é o intuito de fazer fofoca sobre 2.000 anos, fatos sobre 2.000 anos atrás? Não é uma revista de fofoca o Evangelho. Mas a gente tem que pensar assim, puxa, será que o fariseu, o hipócrita, aquele que está inserindo disciplina aos outros, criando discordância, na minha casa espírita não sou eu? Será que o sacerdote não sou eu, quando me utilizo das minhas condições, da minha posição, seja onde quer que seja, política, para me favorecer da minha condição política e religiosa? Porque ao tempo de Jesus não existe essa separação. Quando a gente olha o judaísmo, política, religião, lei civil, lei moral, está tudo misturado em um código de ética único. Então, será que não sou eu? Os Pilatos lavou suas mãos lá 2.000 anos atrás. Mas será que não estou lavando todos os dias? Quando eu desvio o olhar, como você citou, e eu desvio todo o tempo, principalmente dentro do meu lar, principalmente dentro do meu trabalho, principalmente em todos os lugares que eu caminho. Eu não estou falando isso para os outros. Porque se eu fosse falar de hipócrita, eu posso falar de mim. Se eu for falar desses equívocos, eu posso falar de mim. Mas todo esse contexto, sempre eu falo, não é uma revista de tititi, né? De fofoca mesmo, né? Não é uma revista de fofoca, mas são reflexões que a gente tem que procurar encontrar nessa multidão dentro de nós. E eu encontrei, não tem problema. Não tem problema.
Não sinta culpa. Porque, como eu disse, o olhar do Cristo, quando ele expõe, não é para o evangelho do lar e falar, nossa, essa mensagem foi para você, hein? Ô, Rafael, essa mensagem aqui, ó, a gente estava conversando isso aqui ontem, te falei que você tinha que melhorar nesse aspecto. Não é nesse Exatamente. sentido, né? Não é nesse Exatamente. E olha, Álvaro, vou tentar fazer um pequeno resumo aqui, se você quiser acrescentar alguma coisa também, mas quem sabe, né? A gente não faz um exercício aí durante essa semana, eu, Álvaro, todos vocês que estão nos assistindo, né? Um convite para a gente tentar ser um imitador desses gestos de Jesus. Porque se a gente fizer esse teste de tentar melhorar, não, mas eu já olho meus filhos, eu já faço... Vamos tentar fazer um pouquinho mais essa semana? Vamos tentar dar um gás a mais nesse contexto, não é? Então, vejam só, vamos levar como dever de casa até o próximo sábado, para a gente tentar ouvir melhor Jesus, para a gente aproximar dele e entender as bem-aventuranças. Vamos valorizar mais o olhar daqueles que convivem conosco, seja em casa, seja no trabalho. Vamos ser mais atenciosos, não é? Vamos falar menos e observar mais, porque às vezes a gente vai ter percepções que a gente não tem tido. Vamos levar mais Jesus para os lares, mais oração ao se levantar, antes de dormir, reunir a família pelo menos uma vez por dia para refletir ali no Evangelho. Vamos tomar essa posição de assentar também, ou seja, saber ouvir as pessoas, ter humildade de aceitar, às vezes, o apontamento que a esposa faz, a reclamação do filho, a observação do chefe, ter humildade. Então, vamos assentar mais na nossa arrogância, na nossa prepotência. E aí, vamos observar durante a semana se essas simples atitudes, e o simples é o que é bonito, né? A simplicidade é a beleza da vida, é o que há de mais sofisticado, é o que a gente faz de forma simples. Vamos perceber se com simples atitudes a gente não vai começar a criar aproximação. Se as pessoas não vão aproximar mais, se a nossa presença não será mais disputada. E aí, na semana que vem, Álvaro, nós vamos ouvir Jesus falar as primeiras virtudes da bem-aventurança. E talvez, se a gente se esforçar para fazer isso, a gente vai ter ouvidos de ouvir com uma clareza, né, uma eloquência ainda mais profunda, né, que vai ressoar lá no fundo da nossa alma. Então, vamos ficar aqui convidados, todos nós, a tentarmos fazer os gestos que antecederam as bem-aventuranças, feitos pelo Cristo, do qual precisamos ser imitadores, a fim de que a partir da semana que vem a gente possa ouvir melhor esses ensinos maravilhosos. Eu acho que você deixou muito bem aplicado e eu estava pensando nisso, né? Colocar isso, trazer um pouquinho para a minha vida. Como a gente precisa realmente refletir, e quem sabe a cada semana, se a gente conseguir refletir um pouquinho sobre cada uma dessas bem-aventuranças, a gente consiga aí, não no final dessas 4 semanas, mas no final dessa encarnação, não vou nem dizer ser recebido pelo coral com vozes argentinas, como você falou. Mas se a gente for para um hospital, já tá bom, né, Álvaro? Vamos ver. Eu acho que tem comentário, pergunta. Vamos ver se serão as barbas. Os comentários. Eu não estou conseguindo enxergar, viu, Álvaro? Desculpa. Tá pequenininho aqui na tela, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver. Tem uma pessoa brincando, né? Um até amigo nosso. Qual a importância das bem-aventuranças na reconstrução de uma sociedade mais feliz? Foi perguntado aqui para nós. Olha, eu acredito que as bem-aventuranças, na verdade, são as leis que regem todo o universo, que dá equilíbrio, né, às coisas, e que agora a gente está tendo acesso a essas leis através de Jesus. Então, elas são essenciais para a nossa ascensão. E eu acho que a gente precisa focar muito, óbvio, que existem as promessas da bem-aventurança. Mas, às vezes, a gente quer fazer as coisas já pensando na promessa, não é? A gente quer ir para o aniversário já pensando em comer o brigadeiro. Então, eu acredito que a gente precisa focar no nosso esforço em desenvolver as virtudes. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a maior de todas as virtudes, né? E os Espíritos respondem,
é a que é feita de forma desinteressada, é a que é desenvolvida de forma desinteressada. Então, para a nossa vida prática, principalmente o convite a ser um bem-aventurado nas 7 virtudes é o essencial para qualquer ascensão, né? Então, se a gente focar nisso, eu tenho certeza que nós, enquanto sociedade, a gente vai dar um avanço fantástico, né? Até acredito, viu, Álvaro, se a gente conseguisse, ao final da vida, ter desenvolvido a primeira bem-aventurança, já seria um grande avanço. Já seria um grande avanço. Porque, sem sombra de dúvidas, acho que se a gente for fazer uma análise da vida do senador Publio Lentulus, de Emmanuel, nessa reencarnação, onde ele comete uma série de equívocos, mas a gente vai falar disso semana que vem. Mas, ao final, ele se torna pobre em espírito. Ele se torna uma pessoa contrita em todos os aspectos. Porque o dissabor das suas dores vieram através dos seus atos. Mas quando a gente vê o salto que ele dá, quando 50 anos depois encarna como Nestório, sem sombra de dúvidas, a primeira bem-aventurança, a gente vai falar disso semana que vem, não vou dar spoiler, ela é o reajuste, ou melhor, é o ajuste do norte espiritual das nossas vidas. Então, para a sociedade, sem sombra de dúvidas, é a aplicação disso nas nossas vidas pessoais. Porque, como disse Mahatma Gandhi, o único coração que aprende a amar neutraliza o ódio de milhões. Então, se nós conseguimos trazer um pouquinho, identificar essas bem-aventuranças nas nossas vidas, sem sombra de dúvida, vai ser de grande evolução para toda a sociedade. Tem mais uma pergunta aqui, Rafael. O divisor de águas para sentir as bem-aventuranças do céu estaria em realegrar a ambição do que faz no seu ganho e a vaidade e prestígio, glorificando-se das bem-aventuranças do mundo? Então, relegar a ambição pelo ganho da vaidade, do prestígio, glorificando as bem-aventuranças do mundo? Daniel? Sim, eu até acredito que, Daniel, né? Obrigado por participar. Eu acredito que para a gente entender não só o discurso das bem-aventuranças, mas a vida e o discurso num todo do Cristo, a gente tem que entender que é um livro espiritual. Né? O Evangelho não é um livro para satisfazer as nossas vontades da matéria. É uma obra espiritual. Então, a gente precisa, de fato, renegar, né, todas as questões da ambição, os interesses mundanos, senão a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente quiser entender o Evangelho para satisfazer as vontades do mundo, a gente, de fato, vai continuar deixando a letra nos matar, ao invés de termos vivificado o nosso espírito, né? Então, o primeiro passo é esse, é entender o Evangelho como um livro espiritual, né? Eu sempre gosto de dizer, tem uma pergunta, quem é rico? No que é rico? No livro de sabedoria judaica. Aquele que aprende de todo, aquele que está satisfeito com o que tem. Quem é sábio? Aquele que aprende de todos. Então, quando a gente deixa, como na parábola da ovelha perdida, ser colocado como uma ovelha contrita nos ombros de Jesus, a gente não está mais olhando o mundo material. A gente não está mais olhando se eu vivo num casebre ou se eu vivo em uma mansão. Eu simplesmente estou rico, porque eu tenho a sensação de saciedade espiritual e compreendo que a sabedoria divina, ela me dá as condições mais ideais. A sua sabedoria, que eu não tenho condições de acompanhar, ela escolhe os caminhos pelos quais nós temos que seguir. Não estou dizendo sobre comodismo. Eu não estou falando sobre comodismo, mas eu estou falando sobre resignação, sobre compreender, como, por exemplo, eu adoro falar de Jerônimo Mendonça, quando ele fala que ele não era paralítico do espírito, e mesmo estando na condição de um corpo enfermo e paralítico, ele se movimentava em todos os aspectos. Então, a gente olha e fala, não importa. O tamanho, a ambição no mundo material não é mais o meu propósito. O meu propósito, hoje eu sei, é caminhar em direção a mim, para encontrar a Deus. Mas esse Deus eu só encontro no próximo. Então, muito bom. É interessante, eu acho que... Sim. E, Álvaro, acho que a gente só tem que agradecer aos amigos, né, que nos acompanharam
durante essa transmissão, tiveram paciência de estar conosco aí por 1h15, convidá-los para que no sábado que vem, às 21 horas, estejamos juntos de novo. Vamos tentar falar duas virtudes, mas fica aqui a promessa de tentar falar pelo menos da primeira, né? Vamos ver como vão ser o desenrolar desse bate-papo, como a gente disse antes, sem pressa, né? Mas com o principal objetivo da gente tentar trazer uma claridade maior para as nossas vidas, desses ensinos fantásticos de Jesus. Te agradeço mais uma vez, Álvaro, pela amizade, pelo carinho de irmão que você tem comigo, e espero que ao longo dessas semanas aí a gente possa fortalecer esses laços em Jesus. E queria te fazer um pedido agora, né? Eu iniciei com uma prece e gostaria também que você fizesse as considerações finais e fizesse uma oração também, rogando a todo mundo aí, ao lar de todo mundo que está nos assistindo. Rafael, para mim, eu te disse no começo, é uma honra o seu trabalho com a PAC, os seus caminhos, como você tem se renovado. E nas nossas conversas eu vejo isso, que você todos os dias tem buscado melhora, trabalho, serviço, tem se inspirado muito em Paulo, para trazer Paulo na sua vida, tem se inspirado em Jesus, sem sombra de dúvida, mas a gente sempre tem aquela admiração por algum personagem. Então, meu irmão, eu só tenho gratidão a você, a todos aqueles que nos acompanharam, e eu espero que a gente possa desenvolver isso de uma maneira especial, como são todas e cada uma das bem-aventuranças nos próximos encontros. Eu vou fazer a prece em hebraico, brincadeira. Brincadeira. Vou fazer a prece, então. Vamos lá. Então pedimos nesse momento a Deus, nosso Pai, que ilumine os nossos lares, os nossos corações, inspirados nos ensinamentos de seu Filho, nosso irmão, Jesus, que elevando-se nesse monte, onde traça os roteiros aos nossos corações, traz reflexões à nossa consciência. Pedimos que possamos, quiçá, encontrar o seu olhar nas dores de todos aqueles ao nosso redor. Possamos enxergar a cada um os seus ensinamentos como modelo, como exemplo de educação nos nossos corações. E quem sabe, vagarosamente, com mínimos esforços, possamos caminhar em direção a essa montanha, onde, sem sombra de dúvidas, haverão peregrinos, haverão dificuldades, haverá necessidade de esforço, mas lembrando-nos que a cada passo vislumbraremos um novo horizonte que se faz no caminho da ascensão espiritual. Pedimos a Deus que ilumine os nossos lares, as nossas vidas, aos nossos familiares, a todos aqueles esquecidos na humanidade, que tenhamos força nesses momentos de dificuldade, de pandemia, para nos aproximarmos uns aos outros, para, quem sabe, possamos nos tornar bem-aventurados. Assim seja. Então tá bom, gente. Um abraço a todos e obrigado pela presença de cada um de vocês.